Seja Deus, irmãos, lembremos que o Senhor Jesus, Ele vem ao mundo num momento extremamente familiar. E quando Ele parte daqui dessa terra, consumando a sua obra na cruz, Ele o faz numa mesa de comunhão, justamente com os seus discípulos. Então, todo o espírito dessa época, desse momento, ele nos impele a fortalecermos a nossa unidade como Igreja do Senhor e como corpo de Cristo. Eu reforço as palavras da nossa secretária para que nós estejamos aqui na próxima quarta-feira, se eu não estou enganado, no nosso grande culto de celebração, de gratidão a Deus pela passagem de mais um ano, pela chegada de mais uma etapa nas nossas vidas, o que é um grande privilégio e motivo de nós nos alegrarmos na presença de Deus. Por isso, não deixe de participar desse momento. Amém? Convido a igreja para juntos lermos Filipenses capítulo 2. E nós vamos ler a partir do verso de número 5. Filipenses, o capítulo é o 2. E nós vamos ler do 5 até o 11. Hoje é culto especial de Natal. E o Espírito de Deus traz para os nossos corações uma mensagem intitulada O Deus que desceu para nos levantar. Amém? O Deus que desceu para nos levantar. E o texto base é Filipenses 2, a partir do verso 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na tela. Diz a palavra de Deus: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém? Eu não conheço na Bíblia um texto mais perfeito para se refletir no Natal do que esse, irmãos. Eu digo isso para os irmãos porque nós vivemos dias em que o Natal, ele parece ter sido sequestrado pelo sentimentalismo, pelo consumismo, pela superficialidade. Mas o verdadeiro Natal, todos nós sabemos, ele não diz respeito a luzes, a presentes, ele não diz respeito ao que nós temos visto, farras, bebedeiras, transgressões, artifícios e desculpas para que o ser humano busque o seu prazer pessoal. Na verdade, o Natal fala do que nós acabamos de ler, fala sobre um Deus eterno que se fez servo. Um Deus que se esvaziou, que se humilhou, até chegar ao ponto de subir numa cruz, que era a morte mais vexaminosa, a morte mais humilhante, a morte que tinha o potencial de rebaixar no nível mais reles o ser humano naquela época. Jesus não foi alguém que apenas decidiu morrer, ele foi alguém que decidiu morrer da maneira mais humilhante, mais assintosa, cravando naquela cruz, meus irmãos, por completo, todo e qualquer tipo de sentimento de possibilidade de vaidade humana. Então, esse texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, ele nos leva, assim, ao chamado âmago do Natal, que é a humilhação do Senhor Jesus. Ele não é só uma doutrina cristológica, não. Ele é um verdadeiro chamado radical para a transformação das nossas mentes. E o Natal é isso. Se nós tivéssemos que resumir o que significa uma data como essa, eu diria que o Natal é
a esteira que Deus colocou à nossa disposição, para que uma vez subindo nela, nós pudéssemos alcançar a transformação radical das nossas mentes. Para que os irmãos consigam compreender isso, eu quero lhes propor que a gente avalie um pouco, parte por parte, desse texto que nós acabamos de ler. O verso de número 5, ele diz que nós temos que ter o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar, meus irmãos. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, vejam, meus irmãos, que o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que nós temos que imitar a mentalidade do Senhor Jesus. Eu repito, isso não é uma doutrina meramente. A gente estuda muito isso como doutrina na igreja, nos seminários, mas aqui nós temos um verbo grego que ele indica uma disposição interior, uma decisão de mudança, de transformação, de passar a pensar e a agir de uma outra forma. Esse é o significado de ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pensar como Jesus pensou é ter os sentimentos que ele teve e é fazer o que ele fez. Pensar como Jesus pensou também significa não fazer o que ele não faria. Não ser o que ele não seria. É não ter um caráter que ele não teria. É não concordar com aquilo que ele reprovaria. Crentes que batem palma para o que a palavra de Deus reprova, não têm o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Crentes cujo coração é um depósito de maus sentimentos. Crentes cuja língua é uma espada afiada, pronta para ferir, não tem o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Esse texto, como o Natal, de um modo geral, a mim particularmente, me confrontam, porque me colocam diante de um espelho no qual eu consigo ver quem de fato eu sou. E se realmente existe em mim o mesmo modo de pensar, a mesma estrutura de caráter que houve no Senhor Jesus. É impressionante que Paulo inicia, ao descrever quem era Jesus, já chamando para esse desafio. Irmãos, antes que eu lhe explique o que Jesus fez quando ele desce dos céus e vem à terra, compreenda uma coisa, vocês têm que pensar da mesma maneira que ele pensou. O primeiro passo é esse. Às vezes a gente se preocupa muito em se aprofundar em conceitos. E sabe, irmãos, existe no nosso meio muitos embates e discordâncias, porque é muito comum que nós tenhamos diferentes visões sobre este ou aquele tema. Mas antes que a gente entre nas entranhas dessas questões que são tão importantes para nós, algumas até são relevantes, Paulo diz, irmãos, em primeiro lugar, a gente tem que pensar como ele pensou. Antes da gente entrar em qualquer outra tomada de decisão, antes que a gente se posicione de qualquer maneira na vida, quer seja dentro da igreja ou fora dela, lá dentro de casa, lá no ambiente de trabalho, qualquer que seja o caminhar que a gente tem aqui sobre a face da terra, compreendam uma coisa, tal como uma casa é edificada sobre um fundamento, um alicerce, o cristão, antes de tudo, tem que pensar como Jesus pensou. E aí vem aquela verdade inadiável, incontornável, e que não tem filosofia humana que possa combater. O autêntico cristão não faz o que Jesus não faria. A sua mente não é diferente da mente do seu Salvador. O que causaria tristeza no coração do Senhor Jesus? Tem que causar tristeza no seu também. O que tiraria o sono do Senhor? Tem que tirar o seu sono. O que traria, meus irmãos, incômodo e perturbação a ponto de gerar lágrimas na face do Rei dos Reis? Ao ler na Escritura, você vai encontrar algumas passagens que mostram Jesus chorando. A grande pergunta é, eu também tenho chorado pelo que Jesus chorou? Lembremos também da indignação do Senhor Jesus, quando ele viu as pessoas profanando a casa de Deus. A profanação da casa de Deus é um conceito muito amplo. Não é apenas aquilo que a gente lê
a olho nu na Escritura, vendo pessoas montando barracas e vendendo animais na área do templo. Isso aí é a verdade literal, mas a Bíblia, irmãos, ela é algo tão profundo que ela não tem apenas uma verdade literal, ela tem também infinitas verdades espirituais que podem ser aplicadas em N situações da nossa vida. Profanar o santuário de Deus é algo de uma larga aplicação, e tudo isso gera indignação profunda no Senhor Jesus. Gera em mim também? Eu também fico profundamente indignado quando a casa de Deus, a obra de Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus são vilipendiados, são desmerecidos, são negligenciados, são objeto da minha indiferença, da minha ausência ou do meu combate. Essas coisas geraram peso na alma do Senhor. E se eu sou um cristão de fato, eu penso que nem ele pesa na minha alma também. No Natal a gente tem que pensar nisso, irmãos. No Natal a gente tem que lembrar que a vinda do Senhor para a terra, ela não foi sem propósito. Nós precisamos celebrar o Natal não apenas como um momento de festa, não apenas como um momento de confraternização, como a gente gosta tanto de falar, mas um momento de nós pensarmos se nós temos vivido como ele viveu. O verso de número 6, no mesmo texto, ele aprofunda essa questão e diz que depois que eu compreendo que eu preciso ter a mente de Cristo, eu agora posso passar a analisar o que foi que ele fez, quando ele desce dos céus e encarna nessa terra na forma de homem. O texto diz que, mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Isso significa, irmãos, que, mesmo assumindo essa verdade para si, abandonando a sua condição, ainda que ele jamais tenha deixado de ser Deus, Jesus não se apegou a essa realidade, a esse seu direito de divindade, a qualquer custo, porque se ele tivesse feito isso, nenhuma das afrontas que ele sofreu aqui na terra teriam acontecido. Vocês acham que o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus e da terra, aceitaria cusparada na cara? Aceitaria espancamentos? Aceitaria acusações terríveis? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O que você lê na sua Bíblia sobre os sofrimentos e as acusações que Jesus sofreu não chegam a ser 1% do que de fato aconteceu. Eu incentivo meus irmãos que estão aqui ou que nos assistem a fazerem um mergulho nos amplos documentos históricos que existem, da época, inclusive, de Jesus, ou de épocas proximamente posteriores, onde aparecem acusações tão absurdas, acusações tão baixas, que não é lícito usar o púlpito da casa de Deus sequer para referir tais coisas. Jesus foi acusado de coisas que nem o mais ímpio dos homens muitas vezes é. Às vezes eu penso que eu me sinto tão ressentido, tão ofendido com algumas coisas que são ditas contra mim, mas quando eu investigo e descubro que o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, ouviu acerca de si próprio, isso me coloca no meu lugar de insignificância. Só para que os irmãos tenham uma ideia, até hoje existem historiadores, ateus inclusive, que dizem que Jesus, na verdade, foi filho de um adultério. Filho de Maria com um guarda romano, chamado Pantera. Isso passou para a história, irmãos. E você talvez não tenha muito trabalho, fazendo uma breve investigação nas suas redes sociais, você vai encontrar muita gente afirmando isso. Como você vai encontrar muita gente tentando desmerecer o valor do Natal, dizendo que o Natal é uma festa pagã. Engraçado, agora todo mundo está dizendo que o Natal é uma festa pagã. O mundo vive enfurnado no paganismo dia e noite, 365 dias por ano. E o Natal é pagão? Quero dizer para os irmãos que procede do inferno esse tipo de discurso. O Natal nunca foi uma festa pagã. E no que pese as chamadas alegações
Diz que o dia 25 de dezembro era um dia que era utilizado no passado remoto para adoração ao Deus Sol, aos solstícios de inverno ou coisa parecida. Quer dizer para os irmãos que o dia 25 de dezembro não significa absolutamente nada. O que significa para nós como igreja é que um dia Deus se fez homem, habitou entre nós e morreu para nos salvar. E sabe, irmãos, existe um dia no ano em que pessoas que gostam de mim param para dizer feliz aniversário, parabéns, e elas me abraçam e elas me dão presentes. Não haveria um dia no ano para que nós como igreja não devêssemos parar para celebrar o nascimento do Deus vivo entre nós? Pagão é quem se levanta contra uma data dessa. Nós como igreja temos que continuamente manter viva a chama dessa linda tradição que nos faz parar, pelo menos uma vez por ano, para lembrar, coisa que deveríamos fazer o ano inteiro, mas pelo menos nessa data, de um modo especial, que Deus um dia se fez carne, habitou entre nós, e Ele não considerou ser igual a Deus a qualquer custo. Ele se esvaziou de tudo isso, Ele abriu mão da sua grandiosidade, da sua soberana condição, para pagar o preço de uma dívida que era minha. Jesus aceitou ser vilipendiado, violado, violentado, açoitado, humilhado por criaturas feitas pelas mãos dele. Nós não temos precedente disso em lugar algum. Criadores jamais aceitam ser vilipendiados por criaturas. Só um Deus cuja capacidade de esvaziamento chega nessa plenitude poderia nos amar de uma tal forma, irmãos, a ponto de fazer isso. Então, queridos, eu percebo que aquela imagem que a gente vê retratada em alguns lugares, aquele chamado presépio, ele é uma espécie de trono invertido, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como nós lemos, como nós assistimos no vídeo, como nossas crianças cantaram, não tinha uma porta aberta para nascer. E veio ao mundo numa estrebaria, junto com animais, realçando para todos nós o valor de algo que nós precisamos perseguir todos os dias da nossa vida e que parece que é aquilo que há de mais difícil para, de fato, o ser humano alcançar nessa terra: humildade. Preciso pensar como Jesus pensou, então eu preciso ser humilde como ele foi. Ele nunca deixou de ser Deus, irmãos, mas ele abriu mão dos privilégios divinos. Ele não abriu mão, ele não abdicou, ele não abandonou a sua essência como Deus, mas ele viveu como um homem nessa terra. Aqui ele teve fome, aqui ele teve sede, aqui ele sentiu frio, aqui ele teve solidão, aqui ele teve até medo, aqui ele teve o sofrimento de se sentir apunhalado pelas costas por um amigo a quem ele amava. Aqui Jesus viveu tudo o que você vive. E ele passou por essa experiência para demonstrar que nós podemos sim pensar como ele pensou. Nós podemos sim carregar na nossa alma e em nossos corações, irmãos, essa mesma decisão de nos esvaziar. A pergunta que esse texto faz para mim é: eu estou me esvaziando? Eu estou realmente abrindo mão das minhas vaidades, das minhas opiniões, daquilo que eu acho que deve ser o reconhecimento e o aplauso que eu mereço receber? Será que eu estou pronto para descer dos pedestais que eu elejo para mim mesmo? Quem não é capaz de se esvaziar não conhece o significado do Natal. Quem não é capaz, irmãos, de descer da sua posição de auto-vanglória, não conhece Natal. Às vezes, tudo que a gente sabe sobre o Natal são esses jantares regados a comidas deliciosas, esses momentos tão aprazíveis que nós passamos com as pessoas que nós amamos, e nos esquecemos que isso é absolutamente insignificante diante da essência do real sentido e do significado dessa data tão importante. Paulo diz: irmãos, primeiro nós precisamos ter a mente de Cristo. Depois nós precisamos entender que, se temos a mente dele, temos que compreender que um dia ele se esvaziou. Mesmo sendo Deus, ele não fez questão disso. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria ser retido a qualquer custo. Não. Ele foi capaz de abdicar desse reconhecimento. Ele foi capaz de abrir mão desse aplauso, dessa vanglória em torno de um projeto maior que ele tinha, que era me salvar, salvar você. O nome disso, irmãos, é amor. Jesus, ele realizou a obra mais importante que o universo já conheceu, mas
para que ele chegasse nesse ponto, em primeiro lugar, ele teve que se esvaziar. Às vezes, a gente não chega a lugar algum, porque nós somos muito inflados. Você sabe que se você pegar um balão a gás, eu me lembro quando eu era menino, e às vezes a gente ia nos parques, ali em São Luís, eu vivia louco, desesperado para minha mãe comprar um balão daqueles. Tinha balão de todo tipo, de toda forma, né? E na minha época, pelo menos, aquele ali era caro, não era qualquer um que tinha condição de comprar um balão daquele, não. E eu vivia sonhando com aquilo ali. Mas eu me lembro também de ver umas cenas um tanto quanto marcantes. Algumas crianças, quando ganhavam um balão daquele ali, caso ela se descuidasse e soltasse a cordinha daquele balão, já era. Ia embora. Aí eu me lembrava daqueles balõezinhos que mamãe fazia, ela mesma enchia com o próprio ar dela. Aquele ali eu brincava de futebol. Eu dava cada chute no balão, eu ia bem ali e voltava. Dava para brincar o dia todinho. Já o balão a gás, se soltasse da corda, ele ia embora e perdia. Aí só restava chorar e lamentar a perda do brinquedo. Às vezes a gente está igual um balão a gás, irmãos. A gente está sem destino. A gente está vagando em diversos lugares ao mesmo tempo e semelhantemente, simultaneamente, a gente não tem endereço nenhum, porque o nosso ego está inflado, porque as nossas vaidades, elas têm asas. A palavra de Deus diz que eu preciso compreender que, tendo a mente de Cristo, Ele se esvaziou, e eu preciso me esvaziar. Que bela época é essa, chamada Natal, para a gente aprender o valor de se esvaziar. Para a gente aprender a descer do pedestal, vir para cá, para baixo, para os níveis de humanidade e de humilhação, para nós conhecermos os verdadeiros valores e significado do que é a fé cristã. E no verso de número 8, irmãos, o apóstolo Paulo avança naquilo que Jesus realizou quando ele veio a esse mundo. Diz: e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E não foi uma morte qualquer, foi morte de cruz. Amém? A humilhação de Jesus, irmãos, ela foi uma humilhação progressiva. Agora, tem uma coisa aqui, que eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas a mim chamou a atenção. Aqui diz que, ao se humilhar, ele se tornou obediente. Aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. O dono da empresa tem que ser obediente a quem? Isso é algo que me intrigou. Deus precisa ser obediente, irmãos. Jesus tinha a necessidade de ser obediente, obedecer, passar o valor e a virtude da obediência aqui na terra. É claro que o caráter da obediência que aqui denota no texto de Paulo, diz respeito à relação entre o Deus Filho com o Deus Pai. É o que nós chamamos de a economia da relação da Trindade, que é um outro assunto para um outro momento. Mas o que nós temos aqui estampado é um valor, é uma virtude, é um exemplo, porque tudo que o Senhor Jesus fez aqui na terra foi exemplo para ser seguido por todos nós. Então eu tenho que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo me mostra que ele se esvaziou, ele abriu mão das suas prerrogativas, dos seus privilégios, da sua condição como Deus soberano e absoluto, para me amar, para me servir, para morrer no meu lugar, e ele se humilhou, tornando-se obediente. Jesus obedeceu, irmãos, a um percurso, a um projeto, a um propósito que ele sabia desde sempre, que ele veio a essa terra para realizar. Eis uma pergunta que eu preciso fazer no Natal. Afinal de contas, eu estou nesse mundo por quê? Eu estou nesse mundo para quê? Será que nós temos essa resposta, irmãos, individualmente falando? Porque alguns de nós passam a vida como se a vida não significasse nada. Alguns de nós têm desperdiçado, assim como quem deixa a água escorrer por entre os dedos nas mãos, a própria existência, perdendo o vigor da juventude, perdendo o auge da sabedoria, das suas potencialidades, sem direcionar isso para o que realmente importa, para o que realmente edifica, para o que realmente constrói, para o que realmente faz a diferença. Aí, irmãos, chega o cansaço, chega a doença,
chegam as impossibilidades e a gente não tem absolutamente nada para apresentar para Deus. Porque a nossa vida foi uma vida não de obediência, mas uma vida de impenitência, uma vida de rebelião, uma vida de individualidade, uma vida sem sentido. Afinal de contas, os meus olhos se abrem todos os dias, por quê? Afinal de contas, eu tenho contemplado um sol que brilha, uma chuva que cai, uma noite que desce, todos os dias, por quê? Só para que eu receba no fim do mês um salário? Só para que eu tenha um título e colocar numa moldura e pregar na minha parede? Não! Deus nos chamou, meus irmãos, para um propósito. Existe uma razão. Você veio ao mundo por um motivo. Você foi feito por Deus para servi-lo, para amá-lo, para ter uma vida de obediência, para que você possa contemplar, como aconteceu com ele, o cumprimento cabal da vontade de Deus na sua vida. Amém? Natal é época disso, irmãos. Eu gosto de fazer muitas coisas. Os irmãos sabem de algumas delas. Mas Deus não me fez objetivamente, plenamente para nenhuma delas. Deus me fez para servi-lo. Deus me fez para pregar o seu evangelho. Deus me fez para pertencer ao corpo de Cristo Jesus. Deus me fez para fazer a diferença nessa geração. Deus me fez para não ser uma página branca, mas para ser um instrumento para a glória, para a graça, para o louvor e para a exaltação do Filho de Deus. Só que para chegar até esse lugar, a gente precisa compreender que a mente de Cristo não foi uma mente que se exaltou, foi uma mente que se humilhou. O Senhor Jesus, irmãos, foi alguém que aplicou uma postura radical de vida. A palavra radicalismo, ela não é uma palavra bem-vinda dentro da nossa realidade cultural. Normalmente, radicalismo é um termo que está associado com fanatismo, está associado com falta de ponderação, com falta de serenidade. Pessoas radicais costumam ser vistas como pessoas que não têm limites, pessoas antiéticas ou coisa parecida. Mas eu tenho dito, e eu preciso repetir, porque meus olhos enxergam isso quando eu olho para a palavra: servir a Deus é algo radical, irmãos. Servir a Deus é uma decisão radical, não tem negociações, não tem condescendências, não existe. Irmãos queridos, não é como um produto que você vai no supermercado e você escolhe qual o tipo. É um arroz, eu vou comprar um arroz tipo 1, eu vou comprar um arroz tipo 2, eu vou comprar um arroz tipo 3. Não existe tipo 1, tipo 2 e tipo 3 de cristãos. Servir a Deus é decisão radical. Ou você é, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou não serve a Deus. Nós não temos níveis intermediários no que diz respeito a isso. E que época maravilhosa, que época sublime, extraordinária, que não é essa, chamada Natal, para a gente poder refletir sobre tudo isso, irmãos. Se a gente parar um pouquinho para pensar, e já que eu usei a palavra radicalismo, a gente utilizar o radicalismo para analisar historicamente o que aconteceu com Jesus, eu poderia dizer o seguinte: neste dia, como nós lemos aqui no capítulo 2 de Lucas, quando os anjos do Senhor anunciaram para os pastores: olha, um menino nasceu, e esse menino trará salvação para o mundo inteiro. Naquele dia, a partir do primeiro minuto em que o Salvador veio a esse mundo, ali já começou a construir a história do Calvário. Toda a sua vida foi a construção de um Calvário. Às vezes nós estamos construindo palácios, nós estamos construindo edifícios, nós estamos construindo jardins regados, buscamos isso, mas Jesus aqui na terra construiu um Calvário. A sua vida terminou num Calvário. O seu propósito foi morrer para gerar vida. Ele mesmo disse: a semente, quando é lançada no chão, ela tem que morrer primeiro. Só depois que ela morre é que ela potencialmente vai se tornar um dia uma grande árvore, frondosa e frutífera. O Natal, irmãos queridos, é lembrado por todos nós como um dia de nascimento. Mas o grande e lindo paradoxo dessa mensagem é que Natal é um grande dia de morte. É um dia em que todos nós precisamos aprender com o exemplo do Senhor e matarmos tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. A nossa natureza errada, antiga
ignorante da verdade das Escrituras Sagradas, e aquilo que ainda restou dentro de nós, ainda esses resquícios de carne e de velho homem, que ainda insistem em lutar contra o novo nascimento, que coloca em nossos corações a mente do Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu preciso dizer para a igreja, porque a palavra tem dito para mim, essa verdade é para mim, que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, nos converter de verdade. Porque só aqueles que são de fato convertidos a Cristo Jesus conhecem e compreendem a profundidade do que é o Natal. O Natal, irmãos, não pode jamais fenecer, ou seja, se limitar e morrer dentro apenas de uma estrutura voltada para uma data comemorativa. É uma grande oportunidade que Deus nos dá de fazermos uma reflexão que a velocidade da vida como se dá, muitas das vezes nos impede de fazer ao longo de um ano inteiro. É um tempo extraordinário para que o perdão deixe de ser um discurso. É um tempo extraordinário para que aquelas decisões de fazer aquilo que a gente sabe que é o que Deus quer que a gente faça, finalmente aconteçam. É um tempo maravilhoso para restaurar tudo aquilo que está precisando, não apenas de retoques, mas de renascimentos dentro de nós. O Senhor Jesus nasceu numa manjedoura. O Senhor Jesus nasceu num estábulo. O Senhor Jesus não nasceu num palacete. O Senhor Jesus não nasceu num berço dourado. Ele não nasce em corações vaidosos. Ele não nasce, irmãos, em corações que estão cauterizados pelas suas próprias crenças e pelas suas próprias dificuldades de entender a verdade do Evangelho. Ele nasce onde há humilhação, ele nasce onde há obediência, e ele nasce onde existe morte e morte de cruz. O Natal feliz que a gente tanto deseja um para o outro é o Natal em que Jesus nasce dentro dos nossos corações. Amém? O Natal que nós desejamos para todos que se encontram aqui, que nos escutam, que nos ouvem e que nos assistem, é um Natal que definitivamente não coloque o Senhor Jesus à distância das nossas vidas, mas no governo delas, instalado como rei dentro dos nossos destinos, para que nós venhamos a viver como Ele viveu e para que de uma vez por todas nós rejeitemos tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Amém? Este é o único, real e verdadeiro feliz Natal que nós desejamos. Agora eu quero fazer um pedido, irmãos queridos, com base em tudo que nós refletimos e que esse texto maravilhoso nos ensina. Eu gostaria que nós fizéssemos aqui uma grande oração de entrega a esse Deus vivo e todo-poderoso que um dia reinou entre nós. E eu estava observando que essa linda ornamentação que foi feita para o nosso culto natalino, ela tem uma simbologia muito perfeita para aquilo que o Natal de fato representa, porque nós temos aqui uma cruz iluminada. Então, diante disso, eu gostaria de pedir que nós nos colocássemos em pé. Eu queria pedir que nós apagássemos essas luzes e que somente a luz dessa cruz ficasse brilhando no nosso meio. E nós vamos orar nesse momento, irmãos, amém? Mas é um momento entre você e Deus. As luzes apagadas representam justamente isso. Nada que está ao meu redor importa. O que importa é a cruz. O que importa é o Filho de Deus que um dia nasceu, que um dia veio para morrer em meu lugar, para reinar em nossas vidas, para transformar a nossa existência. E Ele morreu, e não morreu apenas de qualquer forma, mas morreu uma morte de cruz, para que através dela os preços necessários para o resgate da minha vida pudessem ser pagos. Amém? Eu quero pedir a você que feche seus olhos nesse momento e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, em Teu nome, Senhor, nesse momento a Tua igreja se humilha aos Teus pés. E nós Te somos gratos, Senhor Deus, pela vinda do Senhor sobre a face da terra, pelo mistério da encarnação, pelo esvaziamento do Senhor da Sua glória, pela decisão que o Senhor tomou de vir a este mundo, descer entre nós, assumir a forma humana, padecer, Senhor, toda sorte de humilhações e de agressões e de violências, em nome de uma única causa, que é a causa do amor. Senhor, nos ensina a termos o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Senhor, nos ensina hoje
a abandonar, meu Pai, toda a natureza errante, carnal, pecaminosa. Ó Deus, nos ensina a voltar para os teus caminhos, Pai. Se nós temos caminhado de maneira errante, se nós temos andado distante do centro da tua vontade, nós queremos voltar correndo para os teus braços hoje. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, se as nossas palavras têm servido para ferir, para magoar, para acusar, para criticar, para rebaixar, para diminuir, hoje nós queremos que elas sejam uma fonte de bênção, que elas sejam, Pai, uma fonte profética que traga, Senhor Jesus, vitória, cura, felicidade, ó Deus, e bênção para a vida de todos aqueles que nos escutam. Pai, em nome de Jesus, nós nos humilhamos na tua presença nesse momento. E nós te pedimos que o verdadeiro espírito natalino tome conta das nossas vidas, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão pelo que temos sido ao longo de um ano inteiro, muitas vezes vivendo de forma egoísta, priorizando apenas os nossos interesses. Mas é Natal, Pai, e Natal é um olhar voltado única e exclusivamente para Ti, Deus vivo e todo-poderoso, que veio a esse mundo, que morreu por nós, que assumiu a nossa forma e que nos libertou do império da morte. Nos ajuda, Senhor, a viver e experimentar o verdadeiro, um feliz Natal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.